vídeo é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai fazer sobre cortinas. Tem muito assunto, né, Marieta? Nossa, e é uma grande paixão, né? Você vai desenvolvendo o amor pelas cortinas. Ainda mais quando tem a Nice costurando, né? Exatamente. Que é a nossa costureira fadinha, assim, gente. Ela é impressionante. Tem uma bancada de 9 metros, mas tem várias costureiras muito boas aí. Ela tem uns cuidados que é passar o tecido para bater a costura. Tipo, um cuidado assim que realmente faz muita diferença no resultado final. Então a gente gosta muito do trabalho dela e esse capítulo a Natália desenvolveu no livro. Ah, esse é o capítulo que a gente trata sobre cortinas do nosso livro Manual Básico de Cenografia Teatral. E nesse livro a Nice colaborou com ela e elas fizeram algumas amostras de cortina de vários tipos diferentes. E hoje a gente vai tratar nesse vídeo aqui de bainha, que não é só uma bainha, tem um universo. Vários tipos. E os acabamentos superiores. A gente vai apresentar essas amostras que a gente fez com todo cuidado. Então vocês vão ver qual acabamento superior, qual bainha. Nos outros vídeos a gente vai tratar das tipologias de cortina, como cortina francesa, cortina americana e como é a maquinária delas. Porque, por exemplo, você pode fazer uma cortina à francesa com a costura francesa, só que ela não tem a maquinária francesa. Você pode pendurar numa vara, mas você pode fazer essa maquinária. Mas aí esse é o assunto para outro vídeo. Hoje vai ser bainha e acabamento superior. Toda cortina você tem que pensar como uma roupa, o caimento que ela vai ter. Você não pode fazer uma cortina à francesa com um tecido muito duro, que não vai ter um caimento bonito. Um drapeado você não pode fazer com um tecido que amasse muito, porque aí você não vai poder passar aquilo, vai virar um inferno. A gente tem optado muito por usar malha nos nossos trabalhos por causa disso. Essas amostras até não foram feitas em malha, não. As cortinas, elas são impressionantes, assim, as infinitas possibilidades que ela tem dentro dos cenários. E além disso, tem uma facilidade de transporte muito grande e que hoje em dia cada vez mais é um dos recursos que a gente tem e das limitações que a gente tem, né, de caber numa mala de um avião comercial. Então é um grande recurso, assim, e realmente são infinitas possibilidades com a luz, assim, é um universo, realmente. É um universo. Você pode fazer vários cenários de cortina e ser completamente diferente. Exatamente. Então, vamos para as amostras? Esse aqui, olha, ela tá meio amassadinha porque já estava guardada, mas no livro a gente passou, tá passadinha. Esse acabamento aqui é o acabamento que a gente faz muito em rotundas, em telões. Tá vendo como a escolha do tecido é importante? A gente fez essas amostras num tecido que a gente tinha, mas ele amassa muito, então não é o ideal para cortina. Mas você vai conseguir ver, esse aqui é um acabamento, ó, reto, só que qual é o diferencial disso? Tem um forro, tá vendo? É uma costura com forro. Então a bainha dele é uma bainha reta, só que quando a gente pensa na bainha, a gente tem que pensar que vai passar um tubo aqui, né? Eu no início errei bastante de fazer a bainha pequena e o tubo não entrava. E aí, se você pensar aqui, ó, esse tubo ele tem que passar. Então não pode ser só a medida do tubo, tem que ser a medida do tubo e da circunferência do tubo. Tá vendo que sobra um espacinho? Porque imagina, isso aqui é uma amostra, né? Bem pequenininha. Imagina 8 metros, 10 metros de largura, você tem que passar um tubo. E o tubo, esse aqui é um tubo que a gente pegou vermelho para ficar bem fácil de visualizar aqui no vídeo. Mas normalmente a gente usa um tubo galvanizado para dar um peso nessa cortina. Então, por mais que ela esteja amarrotada, se você pesar ela vai ficar melhor. Nesse caso aqui não tá ficando muito melhor não. Mas às vezes a gente molha, joga um refletor
quente, né? Não de LED, assim, porque aí ele dá uma esticada. Então, essa é a bainha que a gente faz a bainha reta, mas a diferença desse é que, é que ela tem esse forro preso. Isso é muito utilizado assim, você faz uma cortina de boca, né, Marita? Para um teatro. A gente bota esse forro aqui atrás. eu acho que vale falar também do espaçamento entre os cadarços. Porque eu já errei isso também. Esse tamanho do cadarço que sobra, às vezes a gente calcula muito menor. Um laço, ele gasta bastante. A gente tem por hábito, assim, fazer 50 centímetros cortado, dobrado ao meio. Para cada um desses, ficar com 20 centímetros. Quando eu faço assim com o palmo, é que o palmo tem mais ou menos 20. Que quando a gente amarra... Segura aqui o tubo, por favor. A gente tem que pensar que a pessoa vai ter que amarrar e vai ter que dar o laço, né? Porque se der um nó, a gente mata a pessoa, porque vai dar problema. Esse laço é muito importante que a gente tenha esse espaço, senão vai ficar curtinho e vai cair. A gente pode escolher vários tipos de cordinha. Esse, nesse caso, é uma cordinha PP, polipropileno, né? Preta, que a gente tem gostado bastante, né? Porque ela não desfaz tanto. A gente tem gostado dela, mas a gente tem outras possibilidades aqui. E o espaçamento entre eles? O espaçamento entre eles vai variar do que você prefere. A gente tem colocado 30 e tem gostado, quando a cortina é reta. E eu acho que também vale uma outra observação, que a gente, quando não tem tanta intimidade, acha que o ilhós pode ser uma possibilidade boa para a costureira não ter que fazer esse reforço em cada cadarço, né? Que ela passa a máquina indo e voltando várias vezes aqui para prender o cadarço. O ilhós, a gente não gosta muito de trabalhar porque a longo prazo ele pode enferrujar e danificar. E aí, tipo, se você for remontar esse cenário 5 anos depois, a cortina às vezes tem que ser refeita porque ou ele enferrujou e manchou a cortina. Eu já tive que lavar um telão da Roxo, que é um material muito caro, sem emenda, porque o ilhós tinha enferrujado. Então, de fato, a gente prefere o cadarço costurado do que o ilhós. E até porque o cadarço não pula da cortina, né? Porque no ilhós, às vezes, você perde o cadarço. Você vai em vários teatros que tem um cadarço branco, um cadarço, sei lá, um pedaço de pano, porque acabou perdendo a cordinha, mas a gente tem a possibilidade do ilhós inox. A gente vai ter uma amostra do ilhós aqui. Eu acho que também vale falar que agora eu tenho pedido para nossa costureira colocar uma cor diferente no centro da cortina. Isso é uma dica incrível. Porque isso ajuda muito, porque na hora que você vai ter uma cortina, sei lá, de 12 metros de largura, para você achar o centro não é tão simples. Você tem que dobrar o pano, às vezes tá num espaço apertado, às vezes o piso não tá tão limpo. Às vezes a luz já tá afinando, então tá escuro. Então, assim, ter o cadarço, o centro marcado de alguma forma é muito bom. E outra coisa que eu tenho feito também é escrever o tamanho da cortina em algum lugar dela. Porque isso, quando vai para acervos e você tem que tirar de um baú mofado, sei lá, já guardado há muito tempo e medir, é muito difícil. Se tiver o tamanho de alguma forma marcado, ou na própria cortina, ou no saco que guardou, é muito bom. Isso é uma dica de ouro. A gente trabalha muito com isso, produções que se renovam, né? Por exemplo, eu trabalho muito com algumas produtoras, como com Tadeu Aguiar, da Estamos Aqui, Brainstorming. Então, a gente reusa os materiais. E isso faz com que a gente fique com trabalhos com uma riqueza maior, com gasto menor. E cortina é um elemento que é muito reutilizado. Já que a Marieta falou em ilhós, vamos mostrar o que a gente está falando. Esse aqui é o ilhós, tá vendo? Para colocar esse ilhós, não é só furar com uma tesoura. Você tem uma máquina colocadora de ilhós que você tem o vazador e a peça que aplica, a matriz que aplica o ilhós. Nesse caso, é um ilhós grande, sabe? Não tem como ser um ilhós tipo que você usa no tênis All Star, né?
Tem que ser um ilhós mais parrudo pra gente poder botar a cordinha. Essa aqui é um outro exemplo de cordinha, né, Marieta? Que tem várias pessoas que gostam. Que é essa cordinha de algodão. A gente, às vezes, não implica um pouco com ela, porque ela, tá vendo? Ela desfaz muito fácil. Às vezes você dá um nozinho, mas aí não passa no ilhós. Ela também aumentou o preço nesse momento. Aumentou o preço, a gente estava preferindo a PP porque tá mais barato. Tá mais barato. Agora eu já vi também a companhia, São Paulo Companhia de Dança, eu fui lá e eles amavam cadarço chato. Ah, é. Então, assim, tem algumas pessoas que preferem o cadarço chato porque amarra e ele não se desfaz. O ilhós tem uma outra possibilidade, que é você conseguir franzir a cortina ou pregar com o próprio ilhós. Você prende um ilhós no outro, tá vendo? E aí você cria umas pregas na cortina. Então você consegue fazer por exemplo, uma bambolina. Tem gente que gosta de bambolina franzida, né? Eu já não gosto tanto, né? O Hélio Eschbauer, que eu trabalhei bastante, ele não gostava das pernas do teatro estarem esticadas em cima, né? Porque elas nunca ficam esticadas, né? A real então, é por essa. exemplo, como a gente amarrou da outra vez, né? Ao invés dela ficar reta, o que ele fazia? Ele aproximava um pouquinho os cadarços, então ele dava uma leve... Isso pode ser feito na de ilhós ou a sem ilhós. É aproximar um pouquinho os cadarços e colocar uma corrente na bainha. Porque aí dá um peso e a corrente ela permite o franzido a ficar bem bonito. Então, assim, às vezes a perna do teatro não estava tão boa. E aí a gente aproximava os cadarços e colocava uma corrente pesadinha, já ficava um outro elemento. Porque quando a luz pega numa perna que ela não está trainelada, esticada, ela revela todo o amassado, assim, às vezes é inevitável. Então, se ela tiver um pouquinho franzida assim, pode ser um grande ganho, assim, pro espetáculo. E não tem custo, né? Só amarrar de uma forma diferente. A corrente dá um ganho também, mas aí já custa alguma coisa. Já custa alguma coisa. Quando a Marieta fala em trainelado, é referente ao trainel. Então não deixa de ver o vídeo sobre trainel, que a gente explica tudo sobre trainel. Ainda no assunto de bainhas, a gente tem aqui vários exemplos para mostrar. Essa aqui é uma bainha que uma interna a outra. Dá para perceber? Deixa eu pegar o tubo. Ah! Aqui, ó. Quando a gente coloca o tubo e ele pesa, fica ainda com um restinho de bainha aqui. Isso faz com que aquela luzinha não fique passando e você ainda tenha o peso do tecido. Porque é importante pra gente, quando a gente faz uma... Aqui também eu já fiz de mostrar, mas na imagem a gente vai botar melhor no vídeo. Esse peso, a gente não pode encostar o tubo no piso do teatro, né? Então isso aqui vai fazer com que tenha esse acabamento da luz, né? Porque às vezes os palcos são um pouquinho tortos. Então, um lado tá encostando já o tubo e o outro lado tá voando, vazando um pouquinho de luz embaixo do telão. E às vezes a vara também é um pouquinho torta e a gente não consegue inclinar. Tem uma outra possibilidade, que é esse tipo de bainha aqui, que você faz tipo um furinho e aí o tubo entra e aí ele fica... Quer que eu guarde? Vai até o final. A ponta do tubo fica escondidinha aqui. Eu nunca fiz esse. Tem essa possibilidade de deixar assim ou deixar pra fora mesmo, porque aí ele ajuda a dar um pezinho aqui no canto da cortina, quando isso aqui estiver bem pesadinho. Você tem essas duas possibilidades, de entrar com o tubo assim, fazendo o acabamento, que aí não tem perigo do tubo ficar saindo, tá vendo? Mas aí o tubo tem que estar certinho na medida. O tubo tem que estar certinho na medida. Aí, a gente tem outra possibilidade de bainha, que é uma bainha dupla, tá vendo? Só que aquela que a gente mostrou primeiro é uma bainha dupla que fica uma dentro da outra. Essa aqui já é uma na frente da outra. Então, a de trás é mais curtinha e a da frente é mais comprida. Então, a gente bota o tubo aqui.
e fica como se fosse uma sainha atrás. Isso também é uma possibilidade. Essa eu não gosto tanto, porque às vezes, por exemplo, se isso aqui tiver imagem, ele dá uma deformada na imagem. Não fica esticadinho. Eu acabo usando essa aqui, que é a mais tradicional, e ela funciona, porque o próprio tubo, a bainha também fica esticadinha. Que é assim. Tá vendo? É uma bainha simples que o tubo fica pendurado nela. O Hélio Eschbauer gostava dessa bainha, só que aí, o que acontecia? Ele suspendia um pouquinho o tubo, como se fosse isso, e passava a costura aqui. Uma linha de costura embaixo. Só que isso precisa de uma costureira muito boa, porque o tubo vai ficar apoiado na costura. E aí essa sobrinha de pano, ele deixava maiorzinha, que aí tapava uma possível luz vazando, alguma coisa assim. Lembrando sempre que esse tubo tem que ser muito pesado para que esse planejamento fique esticadinho. Se for um tubo leve, ele não vai fazer muito sentido. Tem uma questão que o tubo, ele tem 6 metros de comprimento. Então você não vai ter, se você tem uma cortina de 12, de 14, você não vai ter um tubo inteiro. Se você não fizer nenhuma emenda, esse tubo vai ficar fazendo assim. Tem umas pessoas que botam fita, mas mesmo a fita, então o ideal é que você tenha uma alma dentro do tubo. O que é uma alma? É um tubo de espessura menor que caiba dentro do outro tubo na parte interna e que ultrapasse tanto para um lado ou outro do tubo, que aí você pode prender com parafuso. Aí você faz o encaixe. Faz o encaixe. E tem uma forma no galvanizado, né, que a gente usa, que é abrir rosca. Isso, e botar uma luva. E botar uma luva que é uma luva de encanamento mesmo, né? E aí abre a rosca dos dois lados, né? E aí usa essa alma como a emenda. Uma vantagem do tubo galvanizado é que ele, além de ser pesado, ele não enferruja. Então você não precisa pintar. Porque se você usar um tubo de ferro, é importante que você passe primer, pinte, ou então usar um preparado, tipo um ferrolac da vida, para que aquilo não enferruje. Porque imagina, se você tiver um telão claro com um tubo que enferruje, ele vai danificar o telão. Além de manchar, a ferrugem ela também corrói o tecido, né? Como a gente falou no caso do ilhós. O ilhós, no caso, você pode optar pelo inoxidável, mas... Eu vou falar de uma possibilidade aqui mais tosquinha, tá? Tipo, se a gente sai de um teatro que a gente preparou uma cortina com 7 metros de altura, deslumbrante, ou um telão, e aí a gente vai para um teatro menor, essa adaptação você não vai cortar a cortina ou o telão e fazer uma bainha. Assim, muitas vezes isso não é possível, né, financeiramente, porque depois você pode ir para um outro teatro mais alto. Então o que a gente faz é apoiar o telão no chão do teatro e colocar pesos em cima, que pode ser uma minhoca de areia bem pesada ou o contrapeso do próprio teatro, para a gente reduzir essa altura. Isso, e ficar com o telão esticadinho. Só que essa solução só pode ser usada para um telão de fundo. Se você tiver um telão que suba e desça na vara, aí não é possível. Aí você vai descer menos, você vai ter a parte inferior, né? E lembrando que quando você vai contrapesar a vara de um telão, você tem que contar que você vai botar o contrapeso contando com esse tubo, porque esse tubo é bem pesado. Agora a gente vai mostrar alguns acabamentos de cortina. Essa é a cortina que a gente mais usa, que é a cortina franzida. Ela tem uma facilidade de costura, porque ela é feita utilizando esse franzidor, que é uma fita que tem várias cordinhas que passam por ela, e ela vem esticada, você puxa essas cordinhas depois de costurar na cortina. Depois de costurar. E aí franze. E depois a costureira ela vai ter que passar uma costura para prender o franzidor, para esse franzido não ficar correndo, né, e danificando o desenho da cortina. Esse franzidor, assim, tem uma hipótese remota dele ficar solto e você poder alterar o tamanho da cortina. Só que o seu franzido vai
vai ficar concentrado, desconcentrado, porque ele corre nessas cordinhas quando você puxa. Então, assim, isso é uma possibilidade, como tem infinitas, mas pode ficar feio. E tem uma coisa assim, se você tiver uma cortina muito franzida, sabe, tipo 3 vezes, um tecido grosso, esse franzidor nem vai correr tanto. Agora, se você tiver uma cortina de voal vezes 2, a cortina assim, se você tem uma cortina de 10 metros, você vai precisar fazer reto ela com 30 metros para franzir para 10 se ela for 3 vezes. Um cálculo que a gente faz normalmente é 2,5. Porque ele fica bem rico, assim, 2 vezes e meio. Então, se você tem uma cortina com 10 metros de largura já franzida, você vai ter que fazer um pano com 25 metros de largura para franzir para 10, 2 vezes e meio. Se você tiver com um pouco menos de grana, 2 vezes pode funcionar. Só que dependendo do tecido. Porque a malha, por exemplo, ela funciona muito, né? Então, assim, às vezes um pouco menos de franzido não vai determinar o fim da cortina. Nesse tipo de acabamento franzido, a bainha normalmente é concorrente, que vai dar um peso, que vai fazer esse franzido dar um... É com o uso da corrente, não tá concorrendo com ninguém não, hein, gente? Não, é com a corrente de Até metal. eu fiquei em dúvida. É com a corrente de metal pesada na bainha. Que aí você bota aqui. E aí você trabalha esse ondulado, assim. Mas às vezes a gente nem usa corrente. Muitos casos, como a cortina do Copacabana Palace, a gente nem usou corrente. E super funcionou, porque tinha uma costureira muito boa. Existem vários tipos de franzidor no mercado. Aquele é o mais básico, mais barato também, né? Nem tão barato agora, né, Marieta? Porque, tipo, a gente foi ver outro dia, tava R$100 o franzidor, tá, tipo, muito caro. Antes era uma coisa de 40 e poucos reais. O que determina muito o preço do franzidor é essa largura aqui. Se ele for mais estreito, tiver só 2 cordinhas, então isso determina bastante. Esse é um tipo de franzidor que eu acho bem bonito, que ele faz tipo um pregueado pequeno, e aí a cortina ela fica com um caimento todo franzidinho. Esse é um franzidor de melhor qualidade, que é utilizado com esses carrinhos do trilho suíço, que ele vem com esse ganchinho que prende no franzidor, e aí você já prende o carrinho nele. Mas é um carrinho mais frágil, de plástico, né? Assim, que pode servir para uma coisa menor, mas não para uma cortina muito grande. Ele tem várias alcinhas aqui, né, no próprio franzidor, que encaixam esse clipezinho que vai e o carrinho vai. Então, outra possibilidade, isso usa muito em avião, em ônibus, que é esse franzidor aqui, que é o wave, que tá vendo? Ele vai dobrando, tipo a cortina, se você é ótimo para usar no espaço de passagem, porque ela fica toda arrumadinha aqui, e aí quando você vai no trilho, ela faz assim, aí as cordinhas puxam para ela vir a ser recolhida. Eu não conhecia esse franzidor. É também com clipezinho, né? Ele tem as alcinhas. Ó, tá vendo? Ele é tipo ele é um franzidor, mas o que franze são as cordinhas que prendem num carrinho ao outro. Tem outra possibilidade mais baratinha de fazer, que é dar uma passada para ela puxar o vinco. Toda cortina wave é importante que você passe para ter o vinco, para ela ficar mais bonita. E aqui, ó, a costureira só costurou uns pontos. Também quando você quiser fazer uma cortina wave, mas com uma maquinária mais pesada, assim, num trilho mais pesado, também tem essa possibilidade. Essa é a wave, que é onda, né? E a gente tem a possibilidade da prega macho e da prega fêmea, que são cortinas que no detalhe lá da planta vocês vão ver melhor, que uma para fora a prega e uma para dentro. E ela dá esse acabamento que é bem marcado. Parece uma saia de colegial, só que é bonito quando você vê ela pendurada, porque ela faz uma marca bem forte, assim, toda desenhada. Só que essa cortina também você pode optar.
se ela tem mais transpasse, menos transpasse, e isso tudo vai fazer toda a diferença no valor dessa cortina. Porque quanto mais franzido, quanto mais pregueado, mais tecido você vai gastar. Tem franzidores que fazem a prega macho e a prega fêmea. A gente aqui não fez dobrando mesmo, passando, e ficou ótimo. E tem uns franzidores que fazem uma prega que a gente chama de prega americana, que você vê muito em casa americana, que são umas pregas que são mais marcadinhas. Então, tem um mundo de possibilidades de franzidores, de acabamento de bainha, de acabamento de cortina. É só você escolher. Se vocês conhecerem outros, também podem comentar aqui nos comentários que a gente vai adorar descobrir. Isso vai ser muito bom pra gente evoluir juntos e trocar esse conhecimento. Aproveita e segue o canal, ativa o sino. Envia pros amigos. Isso, pra gente fazer mais conteúdos como esse. Cenogravando! Na câmera. Ai, vamos lá.